Eu estava pensando, sobre tudo que está acontecendo no Inter e principalmente sobre a saída do D'Alessandro do Inter. E tem uma coisa que eu vi que ninguém falou, mas que me incomodou demais, principalmente na forma que foi repercutido. E isso me fez vir gravar esse vídeo com vocês, então fica no vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a saída do D'Alessandro, sobre o que pode e o que provavelmente aconteceu e principalmente sobre o que ninguém está falando desse assunto. O Dali, depois de se livrar do rebaixamento, alguns dias depois, 2, 3 dias, resolveu sair do Inter. Resolveu deixar o cargo de diretor esportivo. E eu vi uma galera falando que isso se deu por conta da saída do Mazuco e da forma que o Mazuco saiu e o porquê que o Mazuco saiu, né? Segundo a imprensa, o presidente decidiu por essa troca, o D'Alessandro não gostou e o D'Alessandro resolveu sair. Mas para além do que é dito e do que é visto, várias coisas nesse caso do D'Alessandro me chamaram muita atenção. A primeira delas é o fato de que, se vocês observarem, o D'Alessandro vem há muito tempo ou chorando em eventuais coletivas que falem alguma coisa referente ao Inter, ou nas próprias rádios se demonstrando bem afetivo, quando escuta alguma coisa relacionada ao nome dele. Na Guaíba, recentemente, ele ficou muito chateado sobre. Chateado não, ficou muito emocionado sobre o elogio que o rapaz lá que estava entrevistando ele falou. Enfim. E na chegada do Abel também, teve algo parecido. O Abel citou o nome dele e ele foi às lágrimas. E eu acho que isso tem um olhar muito mais profundo do que a galera tá falando. Na minha opinião, isso é uma opinião, isso não é uma informação. D'Alessandro tá doente. Essa é a forma que eu vejo, tá? Mentalmente doente, mentalmente provavelmente abalado. E isso, novamente, eu vou reiterar aqui, isso é uma opinião. E eu digo isso porque a gente está falando de um ídolo, de um dos maiores jogadores que passou pelo Inter, talvez o maior, tecnicamente falando, um craque de bola, que deixou a sua carreira e que está agora recomeçando em uma nova função, em uma nova situação. E aparentemente com um não tão brilhantismo como quando ele era jogador. Ele não é um diretor técnico tão bom quanto ele era um jogador, não nesse momento. E para qualquer pessoa que já passou por uma transição tão difícil e tão pesada, dá para se entender. Eu vejo as pessoas falando porque o D'Alessandro agora vai falar para o Abel não ficar. Hoje foi confirmado pelo presidente que o Abel fica. E foi confirmado mais. O presidente disse que o Abel está trabalhando desde domingo depois do jogo. Tudo bem que não necessariamente isso é verdade, mas aparentemente o Abel tá bem. Eu vi uma entrevista dele, inclusive, no Sport TV, se eu não me engano, agora recentemente, agora, pouco tempo ele deu, hoje mesmo, onde ele se demonstrou bem e alinhado com o clube. Minha visão do que aconteceu. E fica aqui não só a visão, mas a reflexão para tudo isso. Depois do jogo, o Dali consegue ajudar a salvar o Inter de alguma forma, ele foi importante nisso. Se tinham 20 mil pessoas lá, parte da justificativa para ter essas 20 mil pessoas foi por conta do D'Alessandro que foi nas rádios. D'Alessandro ajuda a salvar o Inter. E naquele momento, na minha opinião, o D'Alessandro tira 1 ou 2 dias para descansar, para ficar na paz, para relaxar. E entra em contato com o Abel, entra em contato com o presidente e avisa, ó, cara, eu não tô bem. Tudo que aconteceu me deixou mal, me deixou abalado. Eu vou sair e vou deixar vocês fazer um bom trabalho agora em 2026. E por que isso? Não só pela questão mental, que não tá boa do Dali, na minha opinião, mas por conta também do fato de que o Dali teria muitos desafios em 2026. Muitos desafios. Imagina, ele teria que reconquistar um vestiário que já não estava muito alinhado com ele. E dói muito, tu imagina a dor que é tu saber que tu tá fazendo um mau trabalho e tu saber que muita coisa que tá sendo falada na imprensa é verdade. Muitas não, mas muitas são. Uma delas, por exemplo, que o D'Alessandro estava fazendo muito marketing para a torcida. Que os jogadores achavam isso do D'Alessandro. Ok, eu até não acho que isso seja verdade, tá? Não acho. Mas o fato é que
Os jogadores provavelmente achavam isso, e nesse sentido, o que falavam na imprensa estava certo, os jogadores realmente estavam achando isso. Imagina tu ter que refazer, realinhar isso, né, reconquistar atletas de alto nível, é muito difícil. E eu acho que foi nesse sentido que o Dali entendeu assim: "Cara, a dificuldade vai ser muito grande. Corre o risco de eu passar pelo que eu passei agora, eu passar de novo em 26. Corre o risco de eu não conseguir salvar em 26, então eu vou me retirar". Eu até acho que o Inter vai ganhar um título em 2026. E 26. E eu vou explicar o porquê no próximo vídeo. Se inscreve, curte aqui o vídeo, que no próximo eu faço um explicando por que eu acho que o Inter vai ser campeão de uma competição nacional em 2026. Mas enfim, voltando pro assunto. O D'Alessandro não acha isso, e o D'Alessandro enxergou que com certeza seria um desafio muito grande, ele tá muito cansado mentalmente, quiçá até meio doente mentalmente, abalado mentalmente, e ele desistiu do projeto. O Abel, entendendo que não é algo com o presidente, que não é algo com o clube, olhou pro Dali e falou: "Meu, fica. Quem sabe tu vai de treinador". Surgiu essa informação. Pode ter ligação, por que não? Quem sabe tu vai de treinador e eu assumo uma parte da diretoria e a gente muda bem o elenco. Pode ter sido isso. Provavelmente tenha sido. E aí o Dali decidiu não prosseguir. E não conseguiram dissuader o Dali da ideia de sair do clube. Nesse sentido, o Abel continuou. Não acho que tenha havido uma, uma chateação do Abel em relação às demissões. Eu acho que o presidente ah, foi reto nesse sentido. Eu acho que houve um alinhamento nesse sentido. Ó, nós vamos demitir por conta disso, disso, disso. E não acho que tenha havido, como disse a imprensa, que o Abel ficou chateado porque tiraram os caras. Não, não acho que isso aconteceu. Eu acho que o Abel está alinhado e entendeu os motivos das demissões. Penso eu que seja isso, apesar do Abel ter gostado da ideia de trabalhar com o Mazuco, etc e tal. Essa é a minha visão de tudo isso, tá? O Dali, pra mim, cara, nos últimos tempos ele não tá bem da cabeça. É isso que fez ele sair do clube. Isso é o que eu penso. Bota aqui nos comentários o que que tu pensa. Não, o Lua tá viajando. Não é isso. Tá viajando, viajou na maionese. Enfim, eu não acho que seja o caso. Eu acho que ele não tá legal. E eu entenderia ele não tá legal. Eu acho que muita gente foi desrespeitosa em alguns sentidos também. Outras cobraram da maneira fiel, correta, ok. Mas esse balanço é difícil. Eu acho que passaram do ponto em vários momentos. E, enfim, é isso. O fato é que o Dali não tem uma mancha de uma segunda divisão, ele conseguiu ajudar o time a sair dessa. O Dali deixou um, um diretor no lugar dele, que vai ser o Abel Braga, que é espetacular. Uh, o Dali provavelmente vai tirar um tempo sabático importante. Hoje, hoje na entrevista do Alessandro, do presidente, tem uma hora que perguntam do Dali e o presidente fala o seguinte: observem isso que eu vou falar aqui agora. O presidente fala assim: o Dali pediu o desligamento. Ouçam bem a entrevista nessa parte, tá? Eu não lembro qual é a minutagem, me desculpe por isso, mas o Dali pediu o desligamento e ainda mais se tratando pela questão que se trata, foi algo nesse sentido, ainda mais se tratando por isso, não tem como não entender. Foi algo nesse sentido. Gente, eu acho bizarro como a imprensa gaúcha tem muita dificuldade de fazer leitura de cenário, cara. É óbvio que essa é a leitura correta. E digo mais, o Dali não vai vir pra entrevista tão cedo. Não vai ser assim, ó, de um dia pro outro o Dali vai vir aqui na entrevista, vai dar entrevista. Não. Não, porque não é fácil tu admitir uma situação dessas. Então acho que o Dali vai ficar quietinho, vai deixar passar 1, 2 meses e aí sim vai vir trocar ideia. E explicar que pra mim, daí aqui é a opinião, eu sempre gosto de deixar clara a opinião, Deus o livre, eu ter algum tipo de bronca com isso, né? Mas pra mim, Dali não tá bem. E você que tá aí tentando fazer com que uma tese de que ele estaria puto, bravo e brigado com o presidente, etc e tal, seja real, desculpa, eu acho que você tá indo pelo caminho errado. Fica aqui a minha dica. Bota nos comentários se eu tô viajando, se eu tô certo, se enfim. E é isso, valeu, se inscreve no canal e tamo junto.